E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Aurélio e esse é mais um Aprendendo a Tocar. Essa aula eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante, que é a escala cromática. O que acontece? Por que é importante saber a gente falar sobre essa escala? Porque a gente vai poder falar sobre alguns conceitos que são bem importantes para quem está iniciando. Primeira coisa é você saber o que significa bemol e sustenido e o que significa um intervalo de meio tom. Tudo bem? Isso é muito importante, porque se você não entende isso, você não consegue depois saber como montar outras escalas, o que é um sinal de alteração, tudo bem? Então a gente vai começar falando sobre a escala cromática. Além disso, a importância também da escala cromática é para você começar a sacar aonde estão as notas do braço do violão, tudo bem? Então isso é muito importante. Vocês precisam decorar isso se você quer aprender a solar no violão, fazer fingerstyle e tal. Vocês precisam saber essa escala. Então, cada escala tem uma regra diferente para ser formada, tudo bem? E o que vai definir essa regra aí é o que? A sequência, o intervalo que existe entre as notas, tudo bem? Então, a escala cromática trabalha com um certo tipo de intervalo. A escala maior trabalha com outra sequência de intervalos. A escala menor harmônica trabalha com outro. Escala menor harmônica, escala menor melódica. Então, cada escala vai ter uma sequência de intervalos, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um intervalo? O intervalo é a distância que existe entre uma nota e outra, certo? Então, um intervalo de meio tom, um intervalo de um intervalo de um tom e meio, um intervalo de 2 tons e por aí vai. Na escala cromática, qual que é a regra? A regra é a seguinte: as notas devem ser tocadas de meio em meio tom, certo? Essa é a regra da escala cromática. E o que é um meio tom? O meio tom é o menor intervalo que existe na nossa música, na música ocidental. Existem outras culturas que trabalham com intervalos menores ainda, tá bom? Então, na nossa cultura ocidental, o nosso menor intervalo é o de meio tom. Na prática, trazendo isso para o violão, como que fica esses intervalos de meio tom aqui no violão? Olha só, a gente pode pensar que cada casa dessa aqui, ó, é meio tom, certo? Olha só, se eu bater aqui na corda Mi, isso é uma nota, certo? A próxima nota que eu tenho é apertando aqui a primeira casa. Depois a próxima nota é na segunda casa, certo? Então cada notinha dessa aí, a gente vai ter cada casa a gente vai ter uma notinha de meio e meio tom. Então repara aqui, ó, se eu bato aqui, se eu bato no Mi, depois bato no Fá, não existe nenhuma notinha entre essas duas, certo? Estou caminhando, ó, de meio e meio tom, ou seja, o menor intervalo que existe. Se eu trabalhar de um tom, aí, ó, daqui pra cá é um tom. Por quê? Porque eu pulei uma casa. Então meio mais meio dá um, né? Então daqui pra cá eu tenho um tom de diferença. Daqui pra cá eu tenho meio tom, certo? Outra coisa que a gente precisa saber para a gente entender essa questão aí da escala cromática também é a questão do sustenido e o bemol. O que é um sustenido? Sustenido é um sinal que a gente coloca na frente da nota e para alterar o som daquela nota específica. Então a gente tem 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que entre essas notinhas aí existem outras sonoridades. Então, por exemplo, se eu pegar um dó, vamos pegar aqui pegar um dó aqui, ó. Se eu pego um dó, isso aqui é um dó natural. Se tá escrito lá para mim dar um dó sustenido, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir uma casa para frente, porque o sustenido ele aumenta meio tom aquele som, tudo bem? Então daqui é um dó, se tá dó sustenido, então eu vou uma casa para frente. Agora vamos na questão do bemol. O que é um bemol? O bemol é o contrário do sustenido. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu pegue uma nota qualquer, por exemplo, aqui o Ré. Eu pego esse Ré, se tiver escrito lá Ré bemol, então significa que eu tenho que ir uma casa para trás, ok? Então olha só, sustenido vai para frente, deixa a nota mais aguda, um pouquinho mais aguda, e o bemol eu deixo a nota um pouco mais grave, tudo bem? Muda a altura da nota. Então olha só, eu tenho Ré, mas eu também tenho o Ré bemol, o Ré sustenido.
certo? Então, ou pode ser também um Ré bemol, beleza? Então, dois conceitos importantes que a gente trabalhou aqui. O que é sustenido? Alteração da nota meio tom para cima. O que é bemol? Alteração da nota meio tom abaixo. Entendida essa questão aí do sustenido e do bemol, vamos ver como essa escala funciona, como que essa escala funciona no braço do violão, certo? Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, partindo dessa nota aqui, ó, que é a nota Mi, certo? A Mi mais grave. Então, cada notinha dessa aqui, cada corda tem um nome, certo? Isso é importante, você tem que saber também. Ó, Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi, certo? Então, quer dizer, cada vez que eu bato aqui uma nota dessa, vai sair o som. Se essa corda é Mi, por que ela chama Mi? Porque ela emite esse som, que é o Mi, certo? Tem que emitir esse som. Se eu não emitir é porque está desafinado. Mas o certo, o correto é ela emitir o som do Mi. Eu vou colocar aqui embaixo a escala cromática, a sequência da escala cromática para vocês acompanharem, tá bom? Vocês anotam isso no caderno de vocês. Precisa ter isso anotadinho. Não tenha preguiça de escrever, porque hoje a gente não escreve mais nada, né? Tudo a gente pega tudo mastigadinho e a gente não faz mais nada. Mas você escrever vai ajudar você a aprender, memorizar as coisas. Se você não escrever nada, ficar pegando tudo certinho, tudo mastigadinho da internet, você não vai aprender, tá bom? Então, escrever é uma forma de você exercitar na sua mente aí a sequência das notas, tudo bem? Então, pega a nota no seu caderno isso aí. Então, vamos lá, ó. Mi. Aí depois aí, ó, na sequência aí, eu tenho que nota? O Fá. Entre o Mi e o Fá já existe um intervalo de meio tom. Então, na escala cromática, veja bem, na escala cromática não existe o Mi sustenido, tá bom? Mas o Mi sustenido ele existe sim. Uma aula eu vou explicar para vocês como que funciona essa questão aí, tá bom? Mas guarda, na escala cromática a gente não vai trabalhar com Mi sustenido, certo? Então a gente vai suspender um pouco essa nota aí, mas não, a gente não pode falar que ela não existe, porque ela existe sim, tá bom? Em determinado contexto ela vai existir. Então vamos trabalhar assim, tá? Então, ó, de Mi para Fá a gente tem meio tom, tá bom? Então, se a gente está subindo a escala aí de forma cromática, então a gente já começa do Mi aqui, por quê? Porque essa corda aqui é a Mi. Então, Mi, tem o Fá aqui, depois eu tenho o quê? Próxima casa. Fá sustenido, depois eu tenho o quê? Tem o Sol, depois eu tenho o quê? O Sol sustenido, certo? E aí vai continuar. Depois eu tenho o Lá sustenido, o Si. O Si é a mesma coisa. Entre o Si e o Dó já tem meio tom, tá bom? Então a gente não vai trabalhar com Si sustenido, tá? Então daqui, do Si pro Dó, certo? A próxima nota é o Dó, do Si pro Dó. Depois do Dó tem o Dó sustenido, tem o Ré, tem o Ré sustenido e tem o Mi. Eu vou parar aqui na 12ª casa, depois ela vai repetir daqui, tá bom? Ela vai repetindo. Então a gente começou com Mi e termina com Mi. Só. Agora a gente vai puxar a escala cromática da corda Lá. Então Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá. Vocês podem fazer esse exercício aí, ó, em toda a corda. A princípio, veja bem, a princípio, isso já vai ajudar você a começar a decorar o braço, mas a gente ainda não chegou. Depois eu vou passar uma aula específica com os macetezinhos para você decorar, tá bom? O mais importante dessa aula é o quê? Você decorar a sequência da escala cromática, de meio e meio tom, certo? Só você ir subindo. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Se começar aqui, ó, você pode começar na corda Si, certo? Ó, que é a segunda corda. Si. Qual que é a próxima nota da escala cromática? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Então você percebe que ela repete, é a nota e o sustenido, a nota e o sustenido. Só quebra essa sequência quando chega no Mi, que do Mi para Fá não vai ter o sustenido aqui, tá bom? Não vai ter o sustenido. E do Si também, do Si pro Dó também não tem sustenido. Então, de Si pro Dó e do Mi pro Fá, a gente não vai usar o sustenido. Pode ver a escala cromática também de forma descendente, certo? Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte.
Vocês vão treinar da seguinte forma, ó. Vão escolher uma corda, pode fazer em todas se vocês quiserem. Então vocês vão partir aqui, ó, da 12ª casa, que é onde termina a sequência. Olha só, eu tenho aqui o Mi, certo? E eu tenho aqui na 12ª eu tenho o Mi. Ou seja, eu fui de uma oitava, eu terminei uma oitava. Uma oitava é quando a gente chega de uma nota, vai subindo, subindo até chegar naquela mesma nota. Só que uma oitava acima, uma oitava mais aguda. Então Mi e Mi, certo? Então, da mesma forma que a gente subiu essa escala, a gente pode descer ela pensando nos bemóis, olha só. Então aqui eu tenho o Mi, vamos olhar a escala cromática de forma descendente. Mi, Mi bemol, depois eu caio no Ré, Ré bemol, Si. O Si, dentro dessa escala aqui, o Dó, não vai ter o Dó bemol, já vou cair direto pro Si, porque entre o Si e o Dó é um intervalo de meio tom, não esquece disso. Então, Dó, meio tom para baixo, Si, meio tom para baixo, Si bemol, meio tom para baixo, Lá, meio tom para baixo, Sol, meio tom para baixo, desculpa, meio tom para baixo, Lá bemol, meio tom para baixo, Sol, meio tom para baixo, Fá sustenido, meio tom para baixo, Fá, meio tom para baixo, Mi. Então você pode fazer também, falando a sequência dessas notas aí, pensando na sua cabeça, descendentemente também, certo? E aí qual que é a funcionalidade dessa aula? Você pegar, decorar essa sequência na tua cabeça, tudo bem? A primeira coisa é isso, tá bom? A próxima aula, o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar os macetezinhos para você decorar onde estão essas notas no braço do violão. Se você precisar delas, você correr atrás delas aqui rapidão, tá bom? Mas a primeira coisa é entender a escala cromática. Então, da mesma forma que você fez aí, você pode fazer isso, usar a escala, estudar a escala cromática de forma descendente, tá bom? Em todas as cordas. Uma coisa importante também, um outro conceito que a gente precisa tratar aqui, quando a gente fala, é o que a gente chama de notas enarmônicas. Veja bem, quando eu estou subindo a escala, eu vou usar um exemplo aqui, olha só. Se eu estou aqui no Sol, certo? Eu estou no Sol e aí eu vou subir meio tom. Quero um Sol sustenido. O que eu faço? Vou uma casa para frente, não é isso? Alterei meio tom para cima, certo? Só que olha só, se eu for pensar no Lá, um Lá bemol, eu vou cair aqui no Sol sustenido também. Pode ser tanto um Sol sustenido quanto um Lá bemol. O que vai definir qual nome que eu vou usar para aquela nota específica? Dependendo da escala que eu tiver, da tonalidade que eu tiver. Então, dependendo da escala, eu vou dar um determinado nome para ela. Se ela tiver em determinada escala, ela vai chamar Lá bemol. Se tiver em outro contexto, em outra escala, aí eu vou chamar de Sol sustenido. Então tem essa diferença entre as notas. Notas enarmônicas é quando existem notas iguais com nomes diferentes, certo? E elas vão variar de que forma? De acordo com o contexto que elas estão. Dependendo do contexto a gente vai falar um nome, dependendo do contexto a gente vai falar o outro. Então, galera, ó, tem bastante material aqui nessa aula para vocês treinarem. Lembra aí direitinho dos conceitos que a gente falou, certo? O que é escala cromática, o que é bemol, o que é sustenido, o que são notas enarmônicas, tá bom? A gente falou sobre isso. Então, pega tudo isso aí, anota no seu caderno. Anota a escala de forma ascendente e você anota a escala escala cromática, né? Escala cromática de forma ascendente e escala cromática de forma descendente, tá bom? Anota isso aí no seu caderno para você ter aí, beleza? Espero que essa aula tenha servido aí para vocês, seja útil. Isso é muito importante para que você venha entender outras coisas depois. A linguagem, a gente vai sempre falando linguagem musical. Então, se você não entender o conceito, você se perde depois em outras coisas que a gente vai falando. A mesma coisa que você está conversando com a pessoa e você não sabe falar inglês. Você não vai entender nada que ela está falando. Na música é a mesma coisa. Se você não entender a linguagem musical, você não consegue se comunicar, tá bom? Então, aproveita bem essa aula, anota tudinho que eu passei aqui. E aí eu te aguardo na próxima aula de teoria. Tudo bem? Valeu, obrigado.